Estou recebendo, é sempre um prazer também conversar, receber ela, que é cardiologista, especialista em arritmias, doutora Natália Gomide. Tudo bem? Tudo bem, Cissa, bom dia. Sempre um prazer. Começou bem o ano, doutora? Ah, sim, tem que começar, né? Feliz ano novo, aliás, para você, para sua todos família. nós. Seja um ótimo ano aí, né? Começar com tudo. Doutora, quero saber, hein, o uso de esteroides anabolizantes, de que forma eles impactam aqui no coração? Pois é, Cissa, a gente trouxe esse assunto aí, que é um assunto até polêmico, mas muito prevalente nos dias de hoje. Né? A gente sabe aí que cada vez mais os jovens têm procurado o uso desses hormônios para aumentar a performance na academia, aumentar a força muscular e resistência. E a gente tem que saber dos riscos que a gente corre. A população, assim, a média, a gente tem uns 3% da população que faz uso de hormônios. Mas se a gente for ver entre os jovens nas academias, pode chegar até 20%. Ô, doutora, e é assim, é um perigo, porque a gente estava falando agora há pouco com a Samantha sobre rede social, sobre essas coisas aí das telas. É um modismo também de você. Às vezes a pessoa olha na rede social e fala, nossa, olha, se eu usar, eu vou ficar com um corpo assim. Tem que tomar muito cuidado, né? Muita responsabilidade. Há muita desinformação sobre esse tema, né? Muitas vezes o jovem, porque o amigo faz uso, vê que isso daí é legal, que ele vai ganhar massa muscular, passa a fazer o uso. Mas ele não foi conscientizado dos potenciais riscos que ele corre. Né? A gente tem como principais riscos as doenças cardiovasculares. Por isso esse tema aqui mostrando aí os impactos que podem ter sobre o nosso coração. É sabido que aumento da pressão, por exemplo, é muito prevalente. Eu mesmo tenho pacientes em consultório, jovens, a gente tem pacientes de 20 e poucos anos até 30 anos, já hipertensos. O que a gente não esperaria para essa idade. Nossa. Né? E muitas vezes pelo uso do anabolizante. Olha, isso é muito, mas muito sério, doutora. Muito. Além da hipertensão, a gente tem aumento do colesterol. Esse aumento do colesterol é o aumento do colesterol ruim, o LDL. Né? E abaixa também o colesterol bom. E aí isso traz o impacto da aterosclerose, que é a doença das gorduras nos nossos vasos, que pode levar ao quê? Ao infarto precoce. Então, os jovens, a gente tem visto cada vez mais uma incidência de infarto nessa população. Doutora, quando a pessoa já tem um histórico familiar, algum problema no coração, e aí ela pode ou não pode fazer o uso desses hormônios? Tem um risco maior, né? Porque esse paciente ele já está sujeito ao risco genético, familiar de desenvolver a doença. E se ele faz uso de um hormônio que talvez antecipe essa condição, faz com que mais jovem, cada vez mais jovem, ele possa apresentar os efeitos. E são intrínsecos a isso. Às vezes o paciente não tem nenhum fator de risco genético, porque se você for pensar, essas pessoas que utilizam hormônio em academia têm os hábitos de vida saudáveis, né? Se alimentam bem, muitas vezes não fumam, praticam exercício físico, já tem uma condição que o protege. Porém, está fazendo uso de uma medicação que pode trazer risco. Bom, o uso da falando sobre as doenças, hipertensão, mas quais são as outras doenças que também podem ser desencadeadas devido ao uso dos hormônios? O hormônio, a testosterona, os seus derivados, faz com que a gente ganhe massa muscular, perfeito? Então, imagina que o músculo, assim como o coração também é um músculo, ele também vai hipertrofiar, também vai aumentar em massa. O nosso coração é uma máquina perfeita, hein? Pois é. Para pensar nisso. E como o nosso coração hipertrofiando, ele tende a aumentar o volume e espessura e prevalecer aí uma incidência de uma disfunção cardíaca. Ele começa a se dilatar, a ganhar massa e leva a um grau de insuficiência cardíaca. O paciente já jovem vai ter efeitos deletérios nesse sentido, aumentando o risco de desenvolver também uma arritmia. Potenciais riscos para o nosso coração, como o infarto precoce, né, a doença das artérias do coração. Então, são infinitos problemas aí que a gente tem que orientar o paciente. Primeiramente, acolher, entender o paciente. Olha, você tem vontade de fazer uso disso? Mas por quê? Você conhece os potenciais riscos disso? É alertar, né? Encarar aquele paciente e acolher ele, mostrando para ele os potenciais riscos. E existem tratamentos, doutora? Sim, a gente tem que oferecer o nosso melhor tratamento para o paciente. Uma vez que ele desenvolveu a hipertensão ou desenvolveu ali um risco maior de ter um infarto, tratá-lo adequadamente.
Mas uma coisa interessante, Cissa, tem inclusive um estudo que eu estava lendo esses dias, pegaram pacientes que fazem uso de anabolizantes, compararam a pacientes que já fizeram uso e cessaram o uso há pelo menos um ano, e compararam também com o grupo controle, aqueles pacientes que nunca fizeram uso. E os efeitos foram assustadores. Aumento de hipertensão e infarto foi muito maior naquela população que fazia o uso naquele dia, né, recentemente. Mas também foi maior do que aqueles que já fizeram uso. Entendível. Porém, estes pacientes que já fizeram uso e cessaram o uso pelo menos um ano, também foi maior do que a população que nunca usou. Então, ou seja, você ter feito uso, mesmo você ter parado, você ainda está sob risco daqueles efeitos ruins. Então, não é assim, eu vou usar um tempinho e vou parar. É como cigarro, né? Exato. Os riscos são cumulativos. Quanto mais tempo você fizer uso, com a maior dose também, você está com mais risco. Independente de você parar, você ainda tem risco de ter os efeitos como infarto, aqui, como dizemos, a hipertensão, a dislipidemia, as arritmias e até insuficiência cardíaca. Eu fiz esse comentário em relação ao cigarro, porque às vezes a pessoa, olha, sou ex-fumante, mas os efeitos nocivos, eles permanecem ainda, né? Com certeza. Eu até brinco, falo que o paciente que faz uso do anabolizante tem que ser encarado como paciente tabagista. Ele sabe dos potenciais riscos, mas é difícil ele se motivar a parar, a cessar o uso. Mas é importante a gente trabalhar nisso, dizer para ele os riscos que ele vai correr. E um paciente jovem, imagina, com 20 e poucos anos, já com um problema desse que vai ser para o resto da vida. Se ele tiver um infarto, precisar colocar um stent, fizer uma cirurgia cardíaca, é para o resto da vida o uso da medicação e os cuidados que ele vai ter. É muito interessante a gente observar o desenvolvimento, a evolução até cultural. Há algumas décadas, o cigarro, a gente via muito ali nas novelas, né? A mulher que fazia a personagem ali, ela era sensual, fumando, e isso era legal, era bem visto naquela época. O homem, né? A masculinidade dele também, fumando. Isso foi mudando no decorrer, no decorrer dos tempos. E é a mesma coisa, fazendo uma comparação, que é a rede social. Eu olho, vejo a foto de uma mulher com um corpo lindo, né? Ela se cuida. Aí eu falo, não, vou passar a usar também, né? Esteroides, anabolizantes para melhorar minha autoestima, meu corpo. Mas e por que não de um jeito natural, né, Cissa? É isso que a gente tem que trabalhar com a população e conscientizar para que, de uma maneira segura, né? E muitas vezes o paciente busca esses hormônios, a gente não sabe nem de onde vem, né? Às vezes de um laboratório underground aí, alguma coisa que não é de farmácia segura. A gente vê até complicações com relação às injeções, né? Porque muitas vezes são injetáveis na região de glúteo. E às vezes complica ali, tem uma infecção local, a presença de um abscesso, tem que ir para o pronto-socorro, drenar aquela região. Então tem N complicações, desde infecciosas, como estas, de uma procedência aí duvidosa da medicação, até mesmo os efeitos que vão ter para o nosso coração. Mas usado com segurança, doutora, é possível, né, utilizar os hormônios? É possível, mas dentro de um grupo de pacientes que necessita daquilo. Nós temos a dosagem fisiológica, que a gente chama, que é a dosagem normal, né? Aqueles pacientes que têm abaixo do fisiológico, que realmente têm uma falta, uma carência do hormônio, se beneficiam da reposição. Mas é um grupo pequeno de pacientes. Hoje a gente vê que o uso está desenfreado, né, entre os jovens. Eles querem suplementar mais do que precisa. Ou às vezes falar, vou suplementar só até o nível fisiológico e não vai ter problema. Na verdade, vai ter problema. Você não está precisando. A gente precisa repor daqueles pacientes que têm realmente uma falta, porque tem uma doença que não produz o hormônio. Não é? Muitas vezes a gente tem que fazer esse controle. Então, sempre está acompanhando com um médico, seja um endocrinologista, o cardiologista, nutrólogo. A gente tem que ter uma orientação médica para fazer o uso e saber dos riscos que a gente corre. E vocês de casa, hein? Qual a sua opinião em relação sobre o uso, né, de esteroides anabolizantes e os impactos que eles podem causar no nosso coração? Vem para a nossa roda de bate-papo. A gente está conversando aqui com a doutora Natália Gomide, ela é cardiologista e eu gostaria muito da sua participação, da sua opinião.
Doutora, sobre os efeitos colaterais nos homens e nas mulheres, quais são eles? E ao longo prazo a gente pode ver também esses outros efeitos extracardíacos, né? Como, por exemplo, alteração da voz, que pode ser até irreversível, aumento de pelos em regiões do corpo, isso. nas mulheres, a infertilidade. Às vezes, pelo uso prolongado, nosso corpo para de produzir o nosso hormônio. Tem um feedback negativo aí na nossa produção fisiológica. E então, o paciente para de produzir. Então, ocorre a atresia, né? O testículo diminui, a produção de espermatozoides até pode ficar infértil. Tanto nos homens, principalmente, mas também nas mulheres. As mulheres é a mesma situação, olha, usei, parei de usar, mas a voz, ela não volta. Muitas vezes Normal. não. Tem pacientes que buscam até a cirurgia de cordas vocais para tentar melhorar a questão da voz. Mas você vê que a mulher ela vai ficando mais androgenizada, né? Mais masculinizada. O rosto também. O rosto, todas as feições. E às vezes são consequências que são irreversíveis. Doutora, ao longo da sua experiência, a sua rotina no consultório, lá no seu dia a dia, tem algum exemplo que te impactou? A nossa conversa, você começou a falar dos pacientes jovens já com hipertensão. Tem mais exemplos lá que Com falam, certeza. nossa, olha, a saúde dessa pessoa está tão fragilizada em relação ao coração? Com certeza, assim, tenho paciente jovem de 23, 25 anos que já estão em uso de medicamentos para pressão e para o colesterol, aonde são pacientes saudáveis que praticam exercício físico, não fumam, se exercitam e aí já estão com medicações que vão ser para o resto da vida. E isso eu vejo muito no consultório, mas a gente vê nos pronto-socorro também, pacientes que chegam com dor no peito e às vezes vai para um cateterismo e tinha uma placa nas artérias, precisa fazer uma angioplastia, às vezes até uma cirurgia. Então, cada vez mais está frequente nos pronto-socorros, nas UTIs e nos nossos consultórios, com certeza. Então, a gente tem que falar sobre esse tema, tem que conscientizar a população mesmo dos riscos e sempre que o paciente tiver em uso disso, saber a sua orientação e se sentir alguma coisa, tem que procurar emergência. Você acredita, doutora, que poderia melhorar ainda mais a informação, a comunicação em relação a isso? Olha, toma cuidado aí com o uso desses hormônios aí, pode prejudicar a sua saúde. Falta isso? Com certeza, informação é tudo, né? E a gente precisa buscar isso e conversar sobre isso. Fazer campanhas de conscientização. É só assim que a população vai saber. Porque é o que eu falei, muitos começam a tomar porque o amiguinho começou a tomar e viu que ficou forte, ele também quer. Mas ele não sabe que ele está correndo risco agora e futuramente. Né? E as consequências podem ser, aí, como eu disse, irreversíveis e muito deletérias. Imagina um paciente jovem já tomando uma medicação que vai ser para o resto da vida, ou já ter tido um infarto aos 30 anos. É muito comum. Doutora, aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho sobre arritmias. Sim, as arritmias também aumentam, inclusive a fibrilação atrial é a mais comum que a gente encontra. A fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum, ela é dita mais prevalente na população idosa. Mas nós temos visto agora o aumento da fibrilação atrial dentre os jovens, talvez pelo uso dos anabolizantes. E que ponto, assim, olha, é perigoso? Aquele paciente que começa a sentir ataque cardíaco, o coração descompassado ou muito acelerado, vê-se que não está normal o batimento cardíaco, tem que procurar uma emergência, traçar um eletrocardiograma na hora e se tratar de uma arritmia, às vezes precisa de uma reversão, precisa de um tratamento específico daquilo, porque isso pode ser muito complicado, né? E a arritmia tem cura? Tem, com certeza. Tem? Algumas das arritmias, sim. Muitas dessas que são secundárias a medicações, a gente consegue reverter e instituir um tratamento adequado. Lógico que temos aí N arritmias que também são genéticas e merecem um cuidado específico. Mas o que a gente tem visto aí, o aumento das arritmias está relacionado também ao uso de anabolizantes. Bom, doutora, eu gostaria muito que você compartilhasse sua rede social. Aliás, você tem essa presença ali na rede social, você conversa com os seus seguidores a respeito, tira dúvidas em relação Sim, inclusive às vezes estou na academia ali, faço um vídeo falando alguma coisinha. É legal porque eu tento aproximar mais do meu paciente, poder responder as dúvidas e trazer isso para o dia a dia, né, que é muito comum.
Então, eu sou muito a favor do exercício físico, da gente ser bastante natural, né? Mas respeitar também o nosso limite, Exato. né, doutora? Fala, não, eu quero emagrecer, eu já vou sair aqui, ó. Vou sair andando assim, ó. Assim, nada acontece de uma hora para outra, né? Nós temos que pensar, buscar as melhores condições para o emagrecimento e para a nossa saúde cardiovascular. Então, podem me seguir na rede social, me coloco à disposição, lá tem bastante informação para vocês. O meu Instagram é doutora Natália Gomide, também tem um site, www.nataliagomide.com.br. Tem bastante coisa legal para vocês seguirem.